Hoje vamos trafegar pelo mundo da música, em que os DJs têm ganho cada vez mais reconhecimento e prestígio por sua capacidade de animar pessoas e fazê-las dançar. Uma profissão que requer conhecimento da produção musical e o desenvolvimento da habilidade de se conectar à pulsação do público e conseguir conduzi-lo com sensibilidade. Nossa convidada de hoje iniciou sua carreira de DJ aos 12 anos de idade, no colégio interno, quando esse termo não era usado entre nós. Ao deixar o colégio, tornou-se uma presença constante nas festas do bairro em que morava, quando aproveitava as oportunidades para mostrar seu talento, e passou a ser convidada para todas elas. Assim, quando discotecários, palavra que então passou a ser usada, começaram a ganhar fama como Big Boy, Monsieur Limar, ela já estava na estrada. Foi nessa época, em Copacabana, que foi chamada para animar festas na La Cueva, a primeira boate gay do Rio. Nessa época, chegou a lançar um boletim informativo com comentários sobre festas, discos e DJs, o que fez com que fosse presa pelos órgãos de repressão da ditadura, para os quais ela estaria usando o boletim a fim de passar mensagens políticas codificadas. Foi fundadora da Discoterge, a primeira associação de DJs da América Latina. Criou, em parceria com colegas, o jornal DJs in Concert. Apresentou no programa Today, da antiga TV Corcovado, o quadro DJs Parede. Desde então, ao lado, primeiramente, de colegas da Bahia, de São Paulo e depois de vários outros estados, tem lutado politicamente pela regulamentação de sua profissão. Vamos conversar com a DJ, produtora e ativista Sandra Gal. Sandra, é um grande prazer para nós recebê-la em nosso programa, poder ouvir sobre as suas experiências, sobre o seu conhecimento dessa área. E a primeira interrogação que nos vem à mente, como é que você começou lá com 12 anos de idade? Olha, é impressionante. Eu mesma tenho uma certa dúvida, né, decorrente a uma professora me pedindo, ela eram uns 365 alunas, e ela aleatoriamente me escolheu, e ela escolheu a pessoa exata, né? Porque, na verdade, ela estava batizando alguém que, em pleno 2021, ainda fala a mesma linguagem, né? Então, bendito aquele dia que ela me pediu para ficar responsável do equipamento, tocando as músicas, né, da festa, e dali por diante, essa é a minha cachaça.
E você se lembra qual o gênero, que tipo de música você tocou naquela primeira festa? Olha, não dá para esquecer, era Chuck Berry, se eu não me engano, na época também já tínhamos alguma coisa de Roberto Carlos. Era uma miscelânea, eram coisas maravilhosas, mas precisamente orquestras, né? Porque eu não fazia ideia de que tinha que haver um sequencial. Então, eu pegava uma coisa que eu achava interessante e colocava, e era exatamente interessante. Eu cismava que era interessante, não sei se era pela capa, mas era bater e valer. Já ouviu isso aí? Tinha Bater e uma valer. intuição, né, Sandra? Você tinha intuição. Exatamente. E aí você começa nesse momento, aí começa a se aprimorar, evidentemente, a descobrir essas coisas das sequências musicais. Alguém influenciou você naquela época? Na época inicial minha, né? Minha. Sua. Olha, preciso que fique claro que eu não posso, desta época aí, tirar alguém para meu exemplo, porque eu comecei sem saber o que era aquilo. Era uma paixão, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia que existia discotecagem aí para fora, eu não sabia se existia discotecário, se existia, mesmo fora do Brasil, no exterior, a nomenclatura de DJ, não sabia de nada, eu queria era tocar. Tanto é que, quando eu saí do colégio interno, aí eu já comecei a ficar empolgada com festinhas caseiras de vizinhos. Eu ia para as festas e ficava extremamente ligada na vitrola, tal da vitrola que não me dava direito de pegar um docinho, um refrigerante, eu queria era pegar no vinil, que na época eu nem sabia também que existia esse termo, vinil. Eram Né? os discos da época, eram esses só. Né? Discos, exatamente. Então, eu agradeço muito a minha fase de colégio interno, porque dali me impulsionou. Depois, sim, eu vim a tomar conhecimento de Big Boy e Ademir Lemos. Eu não fiquei interessada pelo Big Boy, eu fiquei interessada pelo Ademir Lemos. Ele, na verdade, passou a ser assim, o meu impulsionamento. A partir do Ademir Lemos, eu vim descobrir que existia uma profissão de discotecário, né? Que até então eu desconhecia. E ele é meu ídolo, mesmo tendo partido, tendo nos deixado, com certeza, sempre que eu posso, eu me rendo a ele. Mas a chegada em cena de Ademir, juntamente com o Big Boy, Messias Limar, isso, de uma certa maneira, expôs para o público a existência dessa profissão, né, desse papel exercido pelos discotecários. Aliás, naquela época devia ser um negócio pesado para você levar aquele monte de vinil para festas. Né? Inicialmente, eu não levava, porque as casas tinham, né? Então, eu era obrigada a viver, a viver não, a colocar o meu sentimento em cima das capas. Eu olhava para aquela capa, não via criatividade nela. E a palavra certa é essa. Eu não via criatividade na capa. Aí já olhava para uma, via aquele choque, você falou, é essa. Né? Se eu escolhesse a segunda faixa ou o outro lado, também ninguém percebia se foi uma boa escolha ou não, até que eu tomasse conhecimento
das músicas em si, ou seja, tem o selo, né? Tem o selo, tem o artista, né? Aí eu comecei a desvendar. Entendo, eu era muito jovem, muito menininha para entrar na questão dominando. Não, eu apanhei bastante. Mas essa quantidade de vinil foi acontecendo gradativamente a partir do momento em que as pessoas que gostavam da minha participação, que as vitrolas não tinham aquele sequencial de compactos, um em cima do outro, eu já não deixava mais acontecer isso, né? Então, eu colocava rapidamente. Então, as pessoas que gostavam daquele meu segmento, sem saber que estava fazendo uma sequência, não sabia mesmo. Gostando, passaram a tirar dinheiro e dizer assim, ó, para você comprar um disco para você. Quer dizer, eu já estava recebendo um cachê sem saber também. Aí foi aumentando a quantidade de compactos na minha vida, né? Porque o compacto era bem mais barato, né? Bem mais barato. Então, eu sempre optava pelos compactos. Aí começou mesmo a ficar pesado, né? Aí depois fui tocar numa boate, já em outra fase, e o mais impressionante que o rapaz que me contou, o Luiz Fernando, disse para mim, não precisa trazer os discos para casa, já tem. Eu falei, opa! E eu achando que era Copacabana, então, opa, tem tudo mesmo, né? Tá bom. Aí fui, mas chego lá eu já não estava mais no ritmo de senhores, porque a boate, por mais animada que fosse, a La Cueva, ela era dirigida para pessoas com mais idade, né? Então, as músicas que eram direcionadas para eles já era um pouquinho devagar, né? Embora, uma certa hora, começasse a pegando fogo, eu também desconhecia que existia aquela parte, porque eu não trabalhava em boate, né? Então, essa sendo a primeira, naturalmente que eu chegaria verde. Aí, quando eu vi um sequencial de músicas lentas, aí eu falei, não, eu não quero isso para mim, não. Eu quero tocar fogo no parquinho, né? E eu falei para o meu amigo, olha, dificilmente eu vou me adaptar aqui. Ele, por quê? Eu estou querendo uma coisa mais movimentada. E eu fiquei preocupada porque eram senhores, né? E eu falei que não vão dançar nada, né? Balançante, né? Aí eu comentei com um amigo que ia embora, ele falou, não, segura que você ainda não viu nada. Aí quando ele me mostrou a sequência de vinis, eu pirei, falei, é aqui que eu vou ficar. E realmente os velhinhos eram dos bons, dançavam assim alegremente, então me deu vontade mesmo de continuar ali, e era aquilo que eu queria, e não paro mais, e realmente não parei. Fui sendo convidada para outras casas, até que aconteceu de uma noite em que eu distribuía o nosso boletim informativo, que falava sobre a atividade dos discotecários, né, o termo usado na época. Eu recebi ordem de prisão e, não acreditando que aquilo pudesse estar acontecendo comigo, porque era uma sexta-feira, né, você se arrumou para
ir trabalhar, receber uma ordem de prisão. Uma amiga minha disse, se ela for presa, eu também vou. Ele falou, não tem problema, vamos. E nós vamos voltar, porque nós queremos entrar realmente nesse tema. É muito importante, com certeza desperta a curiosidade da nossa audiência. Nós vamos voltar no próximo bloco. Tá, ok. No final do primeiro bloco, você falava dessa experiência estranha, dura, que foi ter sido presa em função de estar produzindo um jornal que falava sobre festas. Conta para a gente como é que foi isso. Foi um acontecimento muito desagradável. Todas as vezes que o boletim informativo ficava pronto, eu saía pelas boates para entregar. Quando voltei para a boate que eu trabalhava, o Alfredão, na verdade era Big Al. Então, Big Al significa Alfredão, né? Então, apareceram 2 elementos, assim, assustadoramente se identificaram para mim e me dando ordem de prisão. E tive a sorte de uma amiga muito fiel que mencionou, olha, se vocês levarem ela, vocês terão que me levar. E eles não se negaram, não, ao contrário, levaram a garota. E muito mal, porque a garota estava muito bem vestida, inclusive para adentrar a boate, né? A garota não foi consultada sobre seu nome, sobre sua atividade profissional, qualquer coisa desse gênero. Então, levaram-a, né? Vamos. Aí perguntaram para mim por que eu estava constantemente de boate em boate, levando aquele determinado papel, de ser esse papel, e por que você está sempre com artistas ao seu lado? E aquilo me surpreendeu, porque eu não tinha esse conchavo com artista. Casualmente, frequentava um artista na minha boate e me pediam para gravar fitas, que na época era muito comum DJ sobreviver abaixo de fitas gravadas. Então, voltavam para apanhar e, no final da noite, aí, gente, vamos todo mundo para o La Fiorentina, era um restaurante muito famoso da madrugada na época, em Copacabana, na Avenida Atlântica. Aí ia todo mundo, inclusive esse artista era o Milton Moraes, já falecido, ele levava muito uma turma para fazer farra, né? Todo mundo à vontade, foi bebendo e comendo, o cara super legal. Ia também o pessoal do Jockey Club, que após as suas apostas, claro, naturalmente, após ter ganhado, né? Porque depois que perde, ninguém vai, né, para a boate. Tinha também que sempre parava para falar comigo o João Roberto Kelly. Né? E aí, como é que tá? Tá tudo bem aí? Tá valendo a pena aí? Não, tá fraco. Conhecer essas pessoas se tornava suspeito. E para piorar mais ainda, tinha uma pessoa, isso que foi o problema maior, tinha uma pessoa que diziam ser funcionário, alto funcionário da Globo, da TV Globo, eu não tenho certeza, porque ele nunca me falou a respeito. Ele, uma vez, eu estava na porta com as meninas, ele perguntou, né, quem é a Sandra Gal? Aí as meninas apontaram para mim. Aí ele falou assim, não, eu estou te falando porque eu tenho amigas que vêm aí na boate e
gravam, não, compram a sua fita que você grava. Eu falei, sim, então procede, né? Aí, conversando com ele, um cara bacana pra caramba, o nome dele era Sérgio Lara. Eu não sei realmente que ocupação ele tinha. E ele falou, entra aí no carro, para me colocar a fita para ele ouvir, né? E gostasse, ele levava a fita. Ele falou assim, Sandra, me fala uma coisa, essa boate eu conheço há muito tempo, todo mundo fala dela, mas não tem muita gente aí complicada, não, que frequenta. Eu falei, pô, só de ser boate de garotas com garotas, eu tenho uma certa. Né? Aí ele, não, não é isso que eu quero saber. Aí eu falei assim, eu não sei se você está querendo saber se frequenta travesti também. Eu ainda perguntei para ele, até brincando, né? Aí ele, não, eu sei que ele não se sentiu à vontade de continuar a conversa. Aí eu peguei e falei assim, e telefone, olha bem, vai entrar no mérito de eu estar sendo vigiada e não saber. Tinha um telefone no carro. Naquela época, nos anos 70, não é verdade, né? Mas era. Peguei o telefone, ele falou, quer ligar para alguém? Eu falei, eu posso? Aí liguei para uma amiga minha, consegui falar com ela. Quando me prenderam, eles já sabiam que eu e pelo menos umas 3 pessoas da mesma boate, que eram amigas, inclusive as tais clientes da minha, né, das fitas. Então, essas meninas que eram minhas clientes e eram amigas do Sérgio, num determinado dia fomos na casa dele para tomar alguma coisa. Quando entrei na casa do cara, vi, era uma bate-caverna mesmo, uma bate-caverna. Era um som, era todos os equipamentos que eu nunca vi na minha vida, de parede a parede. Ok. Quando eu fui presa, os policiais mencionaram até ter me visto com um telefone. Então, quiseram saber a qualquer preço quem era ele. Aí eu falava, eu desconheço. Não, você sabe, porque nós sabemos, você não sabe. Né? Olha, foi uma situação, eu posso dizer para vocês uma coisa, foi um choque de informações que eu não estava prevendo na minha vida. Né? Como DJ, meu Deus, o que eu fiz? Então, essa pergunta me torturava o tempo todo, porque os dias estão passando, foram 5 dias. Por eu ser DJ, escrever um boletim que eles cismavam ter códigos por eu andar com artistas e intelectuais, que isso é crime. Depois é que eu vim saber, através do meu advogado, né, que foi me tirar, não mexa com isso. Você não sabe o que poderia te acontecer. Sandra, como é que foi isso de entrar num mundo tradicionalmente masculino e você, como uma das primeiras mulheres, como é que você foi recebida? Quais foram as reações? Ao contrário do que se pensa, a profissão sempre foi disputada. A profissão de DJ sempre foi disputada. Então, eu entrei a convite do meu amigo, então houve uma certa facilidade. Mas quando eu ia para o ambiente onde os DJs se encontravam pela madrugada, como pizzaria, qualquer coisa dessa natureza, aí juntavam para saber como que
entrei e essas coisas todas, mas eu sempre fui muito discreta, porque eu não queria, de maneira nenhuma, menosprezar ninguém. Eu dizia, olha, eu tive facilidade, não foi por ser bonita, porque eu não sou, né? Não é porque que eu seja extravagante, entendeu? Eu não estou aí, ainda falei mesmo, eu não estou aí com peitos nem... enfim, eu quis que entendesse que quem me deu a posição me deu por mérito, e não porque eu fosse a mulher melancia, a mulher pera, nada disso, né? Foi por mérito mesmo. Mas você continuou. De uns anos para cá, você tem se envolvido muito, com muito vigor numa luta pela regulamentação da profissão de DJ. Então, em que ponto se encontra agora esse projeto de regulamentação? O projeto de regulamentação agora, no momento, está no Senado, né? Estamos dependendo da assinatura do senador para que as coisas tenham mais facilidade ao chegar na mesa do senhor presidente. Mas antes eu queria lembrar que muitos DJs desconhecem que a profissão já é reconhecida. Então, existe uma confusão, uma ligeira confusão entre reconhecimento e regulamentação. A profissão já é reconhecida e o nosso CBO é 37, 41, 45. É muito importante que todos os DJs tomem conhecimento desse Código Brasileiro de Ocupação em função dele exigir que patrões assinem a carteira dele baseado nesse número, né? Agora, o nosso futuro, né? Nós tivemos 2 vetos. E eu costumo dizer que, se acontecer o 3º veto, será uma grande covardia contra profissionais tão brilhantes, né, e tão trabalhadores como qualquer outra classe. Nós não estamos falando de filhinhos de papais possuidores de bons equipamentos. Nós estamos falando de profissionais que ainda hoje não têm dinheiro para comprar equipamento. Por quê? Porque ele é mal remunerado. Então, depois que a profissão for regulamentada, certamente teremos condições de ir atrás do piso salarial. É o que eu mais quero, receber a carta, né, do sindicato, para que possamos inicialmente estabelecer, estudar, pesquisar as condições do piso salarial. Isso é muito importante. O DJ não pode ficar à deriva sempre. Tem que haver uma condição de favorecimento. Eu penso que tem que ser assim, tem que ser assim. E nós, com certeza, esperamos que isso aconteça em breve, coroando toda essa luta que vocês têm tido. Muito obrigado, Sandra. Foi um prazer recebê-la no nosso Cultura em Resenha e esperamos que as suas palavras tenham sensibilizado pessoas pelo Brasil afora para realmente vocês atingirem o objetivo, que é o objetivo justo que vocês pretendem. Muito obrigado. Eu agradeço, porque sempre é muito importante para mim falar sobre os DJs. Obrigada.